Pois é, crianças, olha só. Agora a gente voltou no nosso livro na página 243 para dar continuidade na nossa aula. E nós estamos trabalhando o gênero textual carta. E aí na oitava questão da página 243 tem uma carta. E esta carta, que é justamente a carta para o Hugo, está bem aqui, ó, tá? Bem aqui nessa parte aqui. Ela está mostrando que todas as cartas, né, elas têm o quê? Tem partes, né? E aí tá assim, olha, a carta que eu acabei de, eu ampliei para vocês verem, né, a cartinha aqui. E lá de verde tá dizendo o que significa cada parte da nossa carta. Lá no comecinho tá dizendo assim, olha, saudação ao destinatário. Quem é o destinatário? É a pessoa a quem se escreve, ou seja, a pessoa que vai receber a carta, tá? No caso lá está o quê? Oi, Hugo. O assunto do texto é a segunda parte da carta, né? Que é a parte que ele conta tudo o que está acontecendo desde quando ele chegou na nova casa, no novo lugar que ele está morando, né? Depois vem o quê? A despedida, que é o que está escrito ali, ó. Um abração do seu melhor amigo. E a assinatura do remetente. Quem é o remetente? É a pessoa que escreveu a carta. No caso aí é o Tony, tá? E aí tá lá embaixo assim, olha, copia o que se pede. A saudação de Tony a Hugo. Qual é a saudação dele? Vocês vão ver lá em cima. A tia Silvia acabou de falar para vocês agorinha, tá? E na letra B, a despedida e a assinatura do remetente. Aí vocês vão ver lá no finalzinho da carta. Vocês vão escrever a despedida e a assinatura de quem mandou a carta para o Hugo, tá? E aí no final tá assim, olha. As cartas geralmente têm saudação ao destinatário, assunto, despedida e assinatura do remetente. Também é comum escrever o nome da cidade e a data, né? Por exemplo, eu quando escrevia minhas cartas, eu escrevia o quê? Belém, tal, entendeu? Eu escrevia desta maneira, tá bom? Vamos lá para a página 243. Na página 243 está assim, olha. Para enviar a carta pelo correio, o Tony precisou fazer o quê? Converse com os colegas. E aí, a gente escreve uma carta, né? A gente escrevia antigamente uma carta, pegava essa carta quando acabava de escrever, dobrava ela, tá? Dobrava a carta. E aí em algum ponto comercial, ou no supermercado, ou numa mercearia, aí comprávamos o que, crianças? Comprávamos um envelope. E aí eu reproduzi o envelope também que está lá na questão número 10, tá? Então a gente pegava essa carta, dobrava ela, colocava ela dentro do envelope, passava uma colinha nessa parte aqui para colar, fechava e levava na agência dos Correios. Na agência dos Correios, a gente pegava a carta, eles colocavam um selo, tá? E automaticamente a carta era enviada para a pessoa. A gente pagava uma taxa e a carta era enviada para as pessoas, tá bom? E aí tá assim, olha. Observe a frente do envelope com a carta de Tony a Hugo, tá? A frente é esta bem aqui, olha, gente. Eu ampliei também aqui, ó. Tá escrito assim, olha. Para Urso Hugo, Gruta do Hugo, Floresta Gelada, Lugar Distante e o CEP, né? 42.210. E tá lá escrito de verdinho lá, olha, as partes da carta. O nome do destinatário, né, no caso aqui, o Hugo. E o endereço dele, né, Gruta do Hugo e tal. O restante lá. E aí nós temos lá embaixo assim, olha. Agora invente um endereço para Tony e complete os dados do verso do envelope. E aí também eu fiz isso aqui, olha, de maneira maior. Vocês vão colocar o quê? Inventar o endereço para o Tony, né? Qual é o nome da rua, qual é o número da casa, qual é a cidade, qual é o CEP que ele está mandando, tá? Isso aí é com vocês, tá? E aí tá assim, olha, geralmente as cartas são enviadas pelo correio, como eu acabei de falar para vocês, em um envelope preenchido com o nome e o endereço do destinatário e do remetente, tá? E nós temos lá embaixo Aí Vem História, que vocês vão colocar o livro de vocês
Vocês vão ler essa carta aqui, olha. Nas cartas que ele escreve para a prima Ângela, Marisa vai contando o que acontece na escola e em casa. Acompanhe a leitura da página 270. E aí, vocês vão colocar o livro de vocês lá na página 270 e vão ler essa carta aqui, olha, gente, é uma carta imensa, né? Das primas contando o quê? O que acontece na escola e em casa, tá? Então, vocês vão ler essa carta aqui para vocês poderem entender mais o que é uma carta, tá bom? Aí a gente vai voltar para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E nós temos lá o quê? Um texto que fala sobre as mensagens pessoais. E aí tá dizendo assim, olha. As cartas são um meio de comunicação muito antigo. Quando não havia carro nem avião, eram enviadas por mensageiros que viajavam a pé, de barco, a cavalo e etc. Hoje, além da carta, né, que eu falei para vocês que ainda é usada em alguns lugares do Brasil, existe o e-mail, uma espécie de carta eletrônica que surgiu na década de 1970. Quase todo computador tem um programa de correio eletrônico, usado para conversar e trocar imagens e vídeos. Tem também o smartphone, né, que a gente manda zap, conversa pelo Messenger, tá? Há também programas para a troca de mensagens instantâneas, quando se digita e envia a mensagem. Ela aparece ao mesmo tempo na tela do computador ou do celular do destinatário, da pessoa que está recebendo. E existe o bilhete, mais curto do que a carta. Ele também é usado quando não podemos falar com alguém pessoalmente. É entregue ao destinatário em mãos ou deixado em algum lugar onde ela possa vê-lo. A linguagem é a do dia a dia, a linguagem que informal, tá? E algumas partes não podem faltar, como o destinatário, o assunto e o remetente. Faz conta que eu cheguei na casa de alguém de repente, aí a pessoa não está na casa, né? Eu esqueci de ligar. Ah, então eu vou deixar um bilhete. Então a gente deixa um bilhete rapidinho. Oi, fulana, passei na sua casa, mas você não estava. Outro dia eu volto. Um beijo, Silvia. Pronto, um bilhete, tá? Uma coisa assim bem rápida, tá? E aí tá assim, olha, nós temos uma brincadeira aí que a gente não vai poder fazer porque nós não estamos em sala de aula, né? Mas vocês podem fazer em casa, que é brincar de bilhete secreto, tá? E aí vocês vão olhar lá e brincar se quiser, tá? E como o dever de casa de vocês hoje, crianças, eu quero que vocês coloquem o livro de vocês na página 250, tá? E 251. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler a carta do Hugo para o Tony, novamente, e vão escrever o que será que o urso Hugo respondeu para o Tony, né? Como nós estamos em sala de aula, vocês vão fazer a carta com o papai e com a mamãe, seguindo aqueles passinhos da nossa carta que a tia Silvia mostrou para vocês, tá? Criem a carta que ele escreveu ao Guaxinim, né? O amigo dele lá. A produção, gente, essa produção dessa carta, eu vou deixar ela bem livre para vocês. Vocês não precisam seguir esse planejamento que está aqui, tá? Faça uma carta assim mais informal, mais livre possível que vocês puderem. Só sigam esses passos aqui, ó. Como saudação, né? Como a saudação. O tema da conversa, né? Conversem lá, falem tudo, tá? O final, né, o tchauzinho pro amigo e a assinatura, tá? Então não esqueçam esse passo a passo. Façam essa carta, tá? Se vocês tiverem um envelope, coloquem dentro do envelope. E aí eu quero que vocês façam o quê? Que vocês levem, quem puder levar na escola para mim essa carta, deixar lá com a tia Paola na segunda-feira para eu ler, pode fazer isso, tá bom? Então, fim de semana de vocês, o dever de casa de vocês de hoje vai ser o quê? Escrever essa carta para o Tony, tá? Escrever para ele. O que foi que o Hugo respondeu para ele? Então, vocês vão ler lá aquela carta e vão responder aqui, tá bom? Só que eu quero que vocês façam essa carta como? Dessa maneira que façam a cartinha, coloquem no envelope, coloquem lá o remetente, sigam todos esses passos e levem lá na escola e deixem para mim, tá bom? Para eu ler essas cartinhas aqui, eu quero saber o que vocês escreveram, tá, crianças? Então, bom fim de semana para vocês. Até segunda-feira. Na segunda-feira nós vamos ter uma aula de matemática, tá bom? Então, um bom fim de semana para vocês. Um beijão no coração.